Beleza, vamos embora, Ricardo. Me conta, como é que tá o curso? Eu estou gostando muito. Tenho tentado colocar em prática o máximo do que eu tenho aprendido aqui. Para mim está sendo uma coisa nova, porque eu mudei de área recentemente. Eu hoje, justamente hoje, dia 27, estou fazendo um mês de imobiliária e um mês que me tornei corretor. Sim. Né? Na verdade, eu terminei o meu curso de corretor, né, para poder tirar minha carteira do Cresce. Estou aguardando apenas a confecção do diploma e Sim. estou sendo assessorado na imobiliária. Então, assim, está sendo tudo ao mesmo tempo, tudo junto, misturado. Estou fazendo o seu curso e, Você é assim, baiano, é? estou trabalhando. Não, você é baiano? Sim, sou aqui de Ah, o Salvador. sotaque é muito característico. Eu sou aqui de Salvador. Massa. E aí, assim, para mim tá tudo novo, tudo diferente, eu tô precisando aprender tudo para ontem. Então, assim, eu tô tentando absorver o máximo do que você ensina. Estou pegando o módulo de comece por aqui, Uhum. assisto uma vez, assisto duas vezes, assisto três vezes. Não tenho problema em voltar de Sim. assistir para poder eu ter certeza de que eu estou absorvendo para colocar em prática da maneira correta. Show de bola. Então, Aí você tá eu estou anotando, gostando. me conta como é que estão as suas dúvidas, para eu poder te ajudar nesse esse webinário, Ricardo. Eu acho que é o seu primeiro, né? Ele é um webinário para você tirar dúvidas. As pessoas, quando elas entram no método CFP, elas têm vários canais de tirar dúvida, né? Elas têm o e-mail, elas têm a comunidade lá no Facebook, que muitos alunos acabam tirando sua dúvida antes mesmo de eu ver. Alunos que já são faixa preta acabam respondendo, porque a gente tem muito essa essência, essa missão de ajudar um ao outro e não somente buscar, né, o seu auxílio individual. E a gente também tem os canais lá no Telegram. Então, a gente, além do webinário de tirar dúvida, tem todos esses canais. Só que o que é massa? Aqui você tá comigo, né? No ao vivo, você consegue tirar essa dúvida e isso vai acontecendo uma vez por mês. Então, nesse momento, é bacana você pegar as dúvidas que você anotou no seu caderno, que você pontuou, pra gente conseguir tirar agora e você meio que destravar, né? E amanhã já conseguir colocar tudo em prática. Uma das dúvidas que eu tenho mais ainda, eu acho que talvez por conta da minha profissão anterior, eu me considero muito prolixo. Ou seja, às vezes, pelo fato de achar que o cliente precisa ter o máximo de informação possível, eu sou, às vezes, entendo que eu sou detalhista em excesso. E um atendimento que pode ser uma coisa mais rápida, eu às vezes termino demorando ele um pouco. O que E é eu fico, demorar pra você? Quanto tempo mais ou menos você demora? Demora não, você investe no atendimento, o tempo no atendimento. eu vou explicar para você como é que funciona lá, Certo. né? Por exemplo, eles sobem uma campanha, geram leads e distribuem para as pessoas que estão lá, Show. certo? Referente a uma campanha. A gente aí vai pegar esse lead e vai começar a trabalhar. Eu comecei fazendo o trivial, o básico, para poder ter aquela primeira impressão do cliente. E aí, a depender da pergunta que ele vai fazendo, a gente vai desenvolvendo o assunto. Então, isso depende de cliente para cliente. Só que tem perguntas que eu entendo, eles entendem o seguinte: a imobiliária entende que eles prezam o atendimento mais pelo WhatsApp. Eles querem que isso seja mais ágil pelo WhatsApp. Então, por exemplo, para eles deveria funcionar da seguinte forma: eu entrei em contato com o cliente por telefone. Mesmo que o cliente me atenda, eu tenho que desenvolver com ele naquela ligação o mais rápido possível para tentar levar ele para o WhatsApp, para que eu possa conseguir continuar conversando com ele pelo WhatsApp e já ficar liberado para fazer outra ligação para ter o primeiro contato e levar para o WhatsApp. Por quê? Por conta da pandemia, aquela questão de evitar o atendimento presencial. Então, hoje, 95% daquela primeira documentação, a gente fala
aquela primeira documentação para a gente fazer a simulação, a gente recebe tudo pelo WhatsApp. Então, o que é que eles querem? Que eu atenda ao cliente, consiga, naquele primeiro momento, já passar o básico e já conseguir pegar a documentação. Só que, às vezes, eu acho que eu demoro passando informações e dou tempo para o cliente começar a fazer outras perguntas, e aí eu acho que, às vezes, eu perco o time, aí o cliente fala assim, tá, eu vou conversar com meu marido, eu vou conversar com minha mulher, eu vou pensar aqui direitinho e depois eu te mando o documento. E nessa, passa meia hora, passa 40 minutos, um dia, e às vezes a pessoa não manda. Eu acho que eu estou perdendo o time de conseguir passar para o cliente aquela segurança dele conseguir me mandar a documentação nesse primeiro contato. Bora lá. Venda é processo. Venda de um imóvel, Ricardo, ela exige muita confiança, né? E o que é que acontece? Você conquistar a confiança de uma pessoa não é tão simples assim. Principalmente num primeiro contato, por telefone, por WhatsApp. Então, eu entendo que a construtora que você trabalha, ela tenha uma metodologia, ela tenha um processo, mas a gente pode colocar o corretor faixa preta aí na jogada, certo? Por quê? Eu, Yasmin, desenvolvi um método muito focado no atendimento por WhatsApp. Então, você não vai ter problema em atender o cliente por WhatsApp se você for para o módulo de atendimento, estudar e colocar em prática. Só que o que é que você precisa ter em mente? Que venda é processo. Venda é um conjunto de compromissos e de etapas que você faz o cliente passar. Se você tenta fazer a última etapa no primeiro contato, você pode meter os pés pelas mãos. Então, você pode pensar assim, Yasmin, mas muita gente consegue. Só que esse não é o tipo de processo que vai lhe trazer uma carreira consolidada. Vai chegar uma hora que você vai cansar se você fizer numa velocidade que não seria mais adequada para gerar confiança. Vai chegar uma hora que você vai cansar, vai chegar uma hora que os nãos vão ser gigantes, você vai ficar esgotado. Eu digo isso porque eu converso com muitos corretores dia a dia, e inclusive a gente teve aqui um encontro em Aracaju de corretores de outros estados, né, que vieram para cá, que já faturam mais de 10 mil reais no mês em comissão. A gente tá fazendo aí um mastermind, e essa galera veio conversar comigo o seguinte, Yasmin, tem muito corretor que vende pra caramba nesse empurrômetro, nesse vamos logo, corre? Tem. Só que essa pessoa tá ficando esgotada. Por quê? Porque ela precisa depositar mais energia em muitos clientes para conseguir um sim. Quando, na verdade, se você fizer o processo etapa por etapa, você tem uma conversão maior. O que é que significa uma conversão maior? Você conversar com menos pessoas, mas você conseguir mais sims dessas pessoas. E acaba que o processo para o profissional e para o cliente fica menos desgastante. A Yasmin, a galera que vai no empurrômetro consegue vender? Sim, consegue muito. Mas no longo prazo, você pode se esgotar da profissão, se esgotar dos inúmeros bolos que você pode levar de cliente. Porque, entenda, um cliente que vai comprar um imóvel, ele não vai sair da casa dele, ele não vai parar tudo o que ele está fazendo se ele não confiar em você. Então, Ricardo, a gente vai combinar uma coisa. A gente vai ficar fazendo o processo no WhatsApp, não tem problema nenhum. Mas você precisa ter paciência. Você precisa entender que, nesse momento, você é um estagiário, você está aprendendo. E se você está aprendendo, você precisa se permitir, né, dar esse tempo de aprendizado. E você precisa ter um pouco de paciência com relação aos processos. Esse processo que estão pedindo para você fazer está pulando algumas etapas do processo de compra desse cliente. Pular etapa é prejudicial, porque vai fazer com que mais clientes te digam não. Mais clientes deixem de confiar em você, achem você muito rápido, sendo que comprar um imóvel não é a mesma coisa de comprar uma calça jeans. Uma calça jeans, você chegar na loja, se você gostar e tiver condições, você leva. Um imóvel não. Um imóvel muitas pessoas precisam considerar, precisam conversar com influenciadores. E se você é um cara incisivo, que você pode apertar esse sabonete, o cliente, né? E ele escorregar da sua mão. Você sente que o cliente escorrega da sua mão? Sinto. Então, porque você tá pulando etapa.
Hoje mesmo, por exemplo, eu estava trabalhando, por exemplo, eu consegui trabalhar com os 3 clientes que mandaram documentação, eu consegui mandar essa documentação para a Caixa e eles tiveram aprovação. É de um empreendimento que ele está tendo uma pré-aprovação, porque ele é um lançamento e ainda não foi liberada a venda. Certo. Mas a gente já está montando a pasta desses clientes, certo? Então a gente subiu com a documentação simplificada e agora que o cliente teve aprovação, eu estou pegando o resto da documentação completa, montando a pasta para deixar redondinha, para quando liberar a venda, esse cliente que já está aprovado, a gente subir e concretizar o processo. Certo. Desses 3 clientes que eu consegui, uma cliente eu tinha absoluta certeza, desde o primeiro momento que ela me mandou a documentação, que ela não levaria o processo adiante. E eu acertei, porque hoje, quando eu cheguei no trabalho, o book ficou pronto, eu entrei em contato com ela, mandei o book dizendo, olhe, para você se animar mais um pouquinho, o book ficou pronto, estou te mostrando aqui o empreendimento que você vai morar. Deu 20 minutos, eu vi que ela visualizou, ela me mandou uma mensagem bem educada, dizendo que conversou com o marido, que ponderou, mas que nesse momento ela não ficaria. E eu, no fundo, eu tinha certeza, desde o dia que ela me mandou a mensagem, que ela não ficaria. Diferente dos outros 2 que estão lá, que estão seguros, eu tive uma oportunidade de conversar mais, eu acho que eu passei mais confiança, e quando eu ligo, me atendem numa empolgação absurda. Poxa, eu estou feliz porque o documento está aí e foi aprovado, que bom, obrigado. É diferente. Você entende que as pessoas têm times diferentes, têm tempos diferentes. Muitas vezes, essa velocidade de um processo, de um pré-lançamento, e eu faço um pré-lançamento aqui, mas eu tenho muito cuidado com isso, porque é a vida de outra pessoa, né? Essa velocidade pode atropelar essa pessoa, pode gerar muitas vezes insegurança, e é muito importante que a gente entenda cada tipo de cliente. Tem aquele cliente que está mais próximo do final da jornada, já conversou com vários corretores e caiu na sua mão e você soube fazer um bom trabalho. Mas tem aqueles clientes que estão iniciando, Ricardo. Se você tentar metralhar com uma avaliação uma pessoa que está iniciando o processo, ela vai se sentir insegura. Ela vai precisar pensar um pouco mais. E nesse momento não tem nada a ser feito, a não ser conversar com esse cliente e dizer bem assim, fulana, independente se você vai comprar hoje ou se você vai comprar daqui a 2 anos, eu quero que você se sinta segura. Então, nesse momento, eu quero entender o porquê que você não vai fechar, o que é que você acredita que ficou complicado para você fechar nesse momento, mas eu também quero deixar claro aqui para você que eu vou te ajudar em todo esse processo. Primeiro, eu vou te explicar como que ficaria. E segundo, a gente vai aguardar juntos aí, eu, você, seu esposo, para conseguir dar esse passo quando vocês se sentirem seguros. Se mostre amigo, não se mostre aquela pessoa que some porque o cliente não vai fechar, entendeu? Tem muita gente que some no pré-lançamento porque o cliente não vai fechar. Mas nesse momento, esse cliente, ele precisa de uma atenção. Ele precisa que você entenda o porquê que ele não vai fechar nesse momento. Ele precisa que você entenda as suas inseguranças, suas incertezas. E você precisa deixar claro para ele que independente se ele for fechar agora ou depois, não importa para você. O importante é você conseguir ajudá-lo. Deu para entender que você precisa ser um pouco leve nesse momento, que o cliente não está no time ainda? Entendi. Hoje, eu de uma forma, não assim, da forma que você falou, mas eu deixei ela bem à vontade, né? Não cheguei ao ponto, ela foi bem incisiva com relação à negativa dela. Não foi uma coisa subjetiva, não foi uma coisa de dizer que estava insegura, que não estava certa. Não, ela foi bem incisiva, dizendo, né? Foi bem educada, mas bem incisiva. E ela conversou com o marido, ponderou que o momento que o país está passando, a indefinição dela, do marido dela no trabalho. Então, assim, foram argumentos que eu não tinha como, não, mas a gente vamos ver aqui, vamos conversar, deixa eu te mostrar o plano, como é que ficaria. Não, e nesse momento não é para fazer isso. Nesse momento é para você se colocar à disposição dela e desapegar. Desapegar no sentido de que não importa se você vai comprar hoje ou se você vai comprar amanhã, daqui a 2 anos,
O importante é que você entenda tudo. Você teve a oportunidade de sentar com esse cliente e conversar sobre o processo? Porque esse lance de fazer tudo pelo WhatsApp, só mandar a aprovação e não conversar com esse cliente, não explicar o cronograma de compra, gera insegurança. Ela pode fechar com o outro. Ela pode estar mentindo para você também. E o cliente mente algumas vezes. Por que ele mente algumas vezes? Porque ele quer que a gente caia fora, que a gente não enche o saco dele, entendeu? E aí, você precisa entender se esse cliente está mentindo ou não para você. E questioná-lo é importante. Você não precisa insistir para ele fechar, para ele ver uma outra forma de pagamento. Você precisa entender o porquê que nesse momento ele não vai fechar. E se isso é só uma desculpa. Agora, quando você chega e diz pra ele, não, eu entendo, teve um cliente que disse que da pandemia que não ia comprar. Eu tenho até esse vídeo, essa videoaula desse atendimento que você pode assistir lá dentro do método CFP. E eu disse pra ele, fulano, independente se você vai comprar hoje ou se você vai comprar amanhã, eu lhe entendo. Sabe por que eu lhe entendo? Porque tem muita gente fechando comigo, mesmo no período de pandemia, porque já está seguro, já vem conversando comigo há algum tempo, já se permitiu ter orientação de uma profissional como a Yasmin, que realmente foca nos seus clientes, que realmente faz com que eles se sintam seguros. Mas você me conheceu agora, então você não teve a oportunidade de se sentir seguro ainda. O que é que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Aproveite que você está tendo a oportunidade de conversar com um profissional que se preocupa com o cliente e vamos entender o processo. Depois de você entender o processo e você dizer, Yasmin, eu tô segura, eu entendi, aí você vai me dizer se cabe ou não no seu orçamento. Combinado? E aí você se permite também ter uma oportunidade de conversar com essa pessoa direito. Porque às vezes você na loucura de pegar documentação, porque gente, não é a forma que a Yasmin trabalha. Não é, oi, tudo bem, me manda documentação. Não é assim. Isso gera insegurança. Oi, tudo bem, o empreendimento é assim, assim, assado, mas, mande sua documentação pra gente poder fechar, ver se a Caixa vai aprovar. Não é assim. Se você for pro módulo de atendimento, você vai ver que a Yasmin faz todo um processo diferente. Yasmin, eu tive 2 clientes que foram aprovados e vão fechar. Ótimo, eles estavam no final da jornada. Mas se você tentar começar pelo fim, você vai perder muita gente com potencial. Tenta fazer isso que eu te falei agora. Conversa com eles dessa forma que eu te falei, para que você tenha a oportunidade de pelo menos explicar o cronograma e deixar claro para eles que você está desapegado, que o seu intuito aqui não é ficar no empurrômetro. O seu intuito aqui é deixar que eles se sintam seguros e comprem no melhor momento, mas eles não têm como decidir absolutamente nada sem explicação. Se você não teve processos de explicar cronograma, conversar com eles pessoalmente, eles não se sentem seguros. Eles podem estar te dando uma desculpa. Eu não posso dizer que eles estão mentindo, estão te dando uma desculpa, mas é muito grande a chance deles estarem te dando uma desculpa. E você pode perder uma venda. Ele se sentir mais seguro com o outro, entendeu? Eu tive a oportunidade de entrar em contato com ela por telefone e passei como ficaria o plano dela. Eu informei quanto foi que foi liberado de financiamento para ela pela Caixa, informei quanto foi que ela teve de subsídio, informei o valor que seria abatido pelo FGTS que ela tinha e o valor que sobraria de saldo para que era a entrada que nós dividiríamos para ela. Certo. Inclusive, por que essa cliente quer se mudar? Ela mora de aluguel. Ela mora de aluguel. É uma história assim. Ela mora de aluguel e tem uma casa que ela começou a construir, mas que pela localização do terreno ficou numa área inviável e eles querem vender o terreno onde eles iriam construir a casa. Aí ela fez... Ficou inviável por quê? A localização do terreno? Eles têm um terreno que o local se tornou violento demais. E aí eles desistiram, porque tem um filho de 3 anos. E aí ela fez, olha, Ricardo, a gente ia morar em um determinado bairro, compramos um terreno, estávamos morando de aluguel e aos poucos íamos construir a casa. A área onde o terreno foi comprado ficou muito violenta. Nesse meio tempo eu tive filho, ele agora está com 3 anos, e a gente não se sentiu mais seguro em construir a casa lá para morar. Continuamos de aluguel
e ficamos na iminência de vender esse terreno para se capitalizar e com o dinheiro, com a grana da venda desse terreno, a gente poder comprar um imóvel. Então a gente começou a fazer essa pesquisa para ver financiamento, como é que ficaria. E aí eu disse, não, tranquilo, não tem problema nenhum. Consegui conversar com ela numa boa, passei as Sem vender o informações. terreno, Ricardo. Eu acho massa que você conseguiu pegar essa história, isso é fundamental. Porque aí já tem um problema. Ela tem que. A gente já identificou aí uma dor dela. Eu vou fazer essas interrupções didáticas para você se ligar, mas você já tá indo pelo caminho certo. Sem vender o terreno, ela consegue comprar? É uma condição de pagamento ok? Pelo que ela me apresentou de renda, conseguiria, por quê? Porque ela não tem documentação de casada, mas ela tem um companheiro, certo? E naquele momento, que seria o pré-chave, quando tem aqueles juros de obra até a entrega do terreno, o marido dela, como não compôs a renda, porque não foi uma renda junta, só era a renda dela, ele poderia ter um aporte neste momento que ela estaria pagando aqueles juros de obra com os pré-chaves. Foi uma condição que não teria nem pós-chave. A gente conseguiu dividir tudo no pré-chave e em duas intermediárias, não seria necessário pós-chaves. Eu disse, poxa, ficou um plano legal. Passei o plano para ela. Ela disse, não, eu entendi, gostei. Vou conversar com meu marido. Eu disse, poxa, a gente fez um plano legal. Você vê que não ficou nem a necessidade de você ter um pós-chave. Depois você só vai pagar o financiamento com o ITBI. Expliquei a ela essa situação. Aí ela disse, não, tudo bem, eu vou conversar com meu marido, como é que ficou esse plano. E daí para cá, ela sumiu. Aí foi quando eu entrei em contato, fiquei mantendo contato com ela, até que ontem eu fui mandar o book do empreendimento que saiu, foi quando ela deu essa resposta, que ponderou com o marido e que por conta da situação do marido indefinida no trabalho e pela situação que hoje está o país, que ela achou melhor dar um tempo. Tá, beleza, bora lá. A gente vai ter que pegar na dor dela. A dor dela é continuar morando de aluguel. E a segunda opção que ela teria, se ela não fosse morar de aluguel, seria construir num bairro perigoso. Ela não quer. Ela não quer essa situação. Então a gente vai ter que pegar na dor. Fulana, qual é o seu plano B? Construir no local perigoso e manter seu filho de uma forma que você não se sinta bem dia a dia, que você não consiga se sentir tranquila para ir trabalhar, ou você dá esse primeiro passo, precisar investir um pouquinho mais nesse primeiro momento, se dedicar mais para a compra do seu imóvel e depois ficar tranquila com a segurança do seu filho e de toda a sua família. Você vai ter que pegar na dor dela, porque existe uma dor aí, e sem você fazer ela pensar na dor, ela vai lhe dar desculpa. Entendi. Às vezes a gente precisa cutucar essa dor desse cliente. E ela tem uma dor muito forte. A não ser que hoje esteja confortável para ela morar onde ela está morando. Entendi. Que você vai precisar entender também. Se ela estiver morando hoje de aluguel em um local confortável, onde a prestação dela ficou menor do que o que ela paga, do que ela iria pagar, mas aí você precisa sondar. Tudo nesse nosso mercado de comunicação com o cliente é sondagem. A gente precisa sondar tudo da vida do cliente, sabe, Ricardo? Pra gente ter argumento. E o argumento aí, pra mim, hoje, matador, é fazer com que ela pense no filho, na segurança, tudo que ela lhe disse que era uma dor pra ela. Eu percebi que ela tem muito medo de não conseguir arcar com o valor do financiamento. Quanto ficou a prestação dela? A prestação dela ficaria 730. Quanto que ela paga de aluguel? Ela paga de aluguel quase esse valor. Quase esse valor. E qual era a diferença de um pro outro? Olha, a diferença não chegava a R$100. Não, mas qual a diferença? Entende que não tem diferença, que não é isso o problema? Se você vê um vídeo que a gente fez
Tá? Eu acho que tá no meu Instagram, no de Jaime, que é meu sócio, e lá no da minha imobiliária. Entre comprar um imóvel pronto, ou ficar de aluguel e comprar um imóvel, já me mostra por A mais B que vale mais a pena ele pagar a prestação do imóvel dele. Porque ele mora de aluguel, primeiro, ele tá adiando um investimento, né, um patrimônio dele, um patrimônio dele, e ele, não se engane, ele tá pagando por algo de outra pessoa. Outra pessoa financiou, utilizou o dinheiro do banco, e quem paga a dívida é ela. É. Então, Quando assim, poderia estar pagando o financiamento dela. eu acredito que você pode, em uma mensagem, um áudio, se ela não lhe atender, você manda um áudio, ou melhor ainda, viu, Ricardo? Faça um vídeo olhando bem pra câmera e falando: fulano, ó, pensei muito aqui, no caso seu e do seu esposo, e eu gosto de buscar a melhor estratégia pro meu cliente. O que é que eu quero te perguntar hoje? Vale realmente a pena? Primeiro, aí você vai pontuar. Primeiro, continuar pagando o patrimônio de uma outra pessoa, continuar pagando o imóvel que foi investimento de uma outra pessoa, quando você poderia dar o primeiro passo para pagar o seu, para construir o seu patrimônio da sua família, porque se acontecer qualquer coisa com você e com seu esposo, seu filho precisa ter um local para morar. Ele precisa ter uma situação digna. Esse é o primeiro ponto. Vale a pena? Eu quero que você se pergunte. Segundo ponto, qual o seu plano B com relação à sua moradia? Você realmente vai querer ficar naquela sua situação de construir um bairro perigoso? Ou você prefere, de fato, dar o seu primeiro passo para morar em um local seguro, com infraestrutura para o seu filho, ver seu filho feliz com uma área de lazer legal, vê-lo feliz nesse desenvolvimento, né, da sua infância, ano a ano? Ou você vai preferir ir para um lugar perigoso, que tire seu sono, que você não consiga trabalhar direito, tranquila? Vale a pena você pegar na dor dela, viu? Entendi. Agora, a gente Faça um às vídeo. vezes a gente começa a sentir um pouco o cliente quando a gente vai conversando. Eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que o que toliu aí essa venda dela foi o esposo. Por quê? Porque eu acho que desde o primeiro momento ela não se mostrou interessada em juntar renda, como se quisesse fazer uma coisa para ela só fazer, entendeu? Então eu acho que, eu não sei, a gente não entrou nessas questões, né? Mas pode ser. É porque a gente não pode ficar no achismo, certo, Ricardo? Exatamente. A gente precisa escavancar até entender. Enquanto a gente ficar no achismo do que tá na cabecinha do nosso cliente, a gente não vai conseguir fechar a venda. A gente precisa... Mas fazer essa estratégia que você falou. Precisa perguntar. Qual é o seu plano B? De fato, você já pensou nisso? Porque se você não fizer, se você não der o primeiro passo, vão se passar 3 anos. Aí vamos supor que você não venda o seu terreno, que você deixa pra lá. Você vai chegar uma hora que você vai se esgotar de pagar aluguel, de pagar pelo patrimônio de outra pessoa. Você vai sentir a necessidade de ter algo seguro pro seu filho. E aí você vai voltar o quê? A estaca zero, a construir num lugar perigoso. Você tem que fazer com que ela pense, com que ela reflita, porque nesse momento ela não tá refletindo, ela tá agindo com emoção, né? Com certeza. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou fazer um vídeo. Faça. E me conte como é que foi lá na comunidade. Eu conto, sim. Combinado? Vou fazer esse vídeo e vou contar como é que foi a experiência. Beleza, Ricardo. Adorei falar com você, viu? Seja bem-vindo. E me conte lá como é que foi o resultado, beleza? Tranquilo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você. É uma honra, né? Porque você é uma mestre, né? Então... Prazer é todo meu querido. Qualquer dúvida, vá lá na comunidade. Esteja aqui sempre nos webinários de Tirar Dúvidas. E me conte como é que foi lá e a gente vai se ajudando. Com fé em Deus, você vai fechar essa venda. Tranquilo. Muito obrigado, viu? Um cheiro. Tchau, Ricardo. Tchau.